Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, vamos responder à atividade da página 91 e 92 do livro de matemática APES. Na seção Vamos Ver de Novo, onde vamos relembrar alguns assuntos que estudamos na unidade. A primeira questão diz o seguinte: para cada item, escreva o que mudou na região plana da direita em relação à da esquerda. A posição, a cor, o tamanho ou a forma. Aqui, pessoal, nessa questão, você vai observar em cada um desses desenhos se mudou a posição, se mudou a cor, o tamanho ou a forma. Se tiver mudado a posição com relação aos dois desenhos que aparecem em cada situação, você escreve mudou a posição. Se tiver mudado a cor, você escreve mudou a cor. Eu vou resolver o item A, onde nós temos duas figuras, vou resolver como exemplo, e assim você resolve as demais. Observe que aqui nós temos duas figuras que é um triângulo. Veja, a posição deles é a mesma. Assim, eles estão na mesma posição, não mudou de posição. E a cor, observe que a cor é a mesma, não mudou a cor também. A cor continua a mesma. E o tamanho? Observe que com relação ao tamanho mudou. Esta figura ela é menor do que esta figura. Ou seja, a figura da esquerda é menor do que a figura da direita. Assim você escreve, mudou o tamanho. E assim você faz com os demais. Observe essas três características. Se tiver mudado a posição, você coloca, mudou a posição. E assim vai observando com os demais. Na questão 2, se você escrever o número 68 e depois trocar a posição dos algarismos, então, o valor do novo número será maior ou menor? Quantas unidades a mais ou a menos? São duas perguntinhas que você vai ter que responder. Olha, você tem um número 68, você vai mudar a posição dos dois algarismos que aparecem nesse número, ou seja, trocando o número da unidade com o da dezena. Vou fazer um exemplo. Vamos supor, por exemplo, que você tem o número 45. Quem são os algarismos do número 45? São o algarismo 4 e o 5. Eu posso mudar a posição deles da seguinte forma. Eu mudo unidade com dezena. O número que está na unidade vai passar a ser dezena e o 4, que é a dezena, vai passar a ser unidade. Assim, nós vamos ter o número 54. Veja que mudamos a posição dos algarismos. O 5 que estava na unidade passou a ser dezena, e o 4 que estava na dezena passou a ser unidade. Agora, observe, esse número 54, ele é maior ou menor que o 45? Veja que 54 é maior que 45. Então, nós colocamos 54 é maior do que 45. Esse é o sinalzinho de maior que, assim fizemos a comparação. Ou seja, a mesma coisa você vai fazer com o número 68. Você escreve o número 68 aqui nesse espaço em branco, usando os algarismos dele. Depois você troca a posição dos algarismos da unidade com o da dezena e depois você compara se ele é maior ou menor. Em seguida, ele diz quantas unidades a mais ou a menos. Para isso, você vai fazer uma subtração. Para a gente saber quantos a mais ou a menos, você realiza uma operaçãozinha de subtração. No meu exemplo aqui, que eu tinha um número 45, mudei a ordem dos algarismos e formei 54. Depois eu comparei e vi que 54 é maior que 45. Agora eu quero saber quantos a mais ou a menos ele é. No caso, como ele é maior, ele é a mais. Então, é só fazer uma subtraçãozinha. 54 menos 45. Passamos a barrinha e vamos fazer a subtração. Começa sempre pelas unidades. 4 unidades, não dá para me tirar 5 unidades. O que eu faço? Vou pegar um emprestado do 5. Vou ficar aqui com 14. O 5, como emprestou, ficou agora
4. 14 tira 5, resta 9. E aqui, nós tínhamos 5 dezenas, emprestamos uma, ficamos com 4 dezenas. 4 dezenas menos 4 dezenas é 0 dezena. Assim, temos 9. Então, quantas unidades a mais? Aí nós colocamos 9 unidades a mais. 9 unidades, aí você escreve 9 unidades a mais. Aqui eu estou dando um exemplo, você vai fazer com o número 68. 9 unidades. Lembrando que o sinal maior é esse que é voltado para a esquerda e o menor é esse que é voltado para a direita. A terceira questão. Mariana construiu a figura ao lado com 3 regiões planas. Está aqui a figura, um quadrado. Ela fez uma região retangular amarela, lembre o que é um retângulo, você vai desenhar um retângulo nessa figura, traçando retas. Esse retângulo, você vai pintar ele de amarelo, e ele deve ter um lado de 2 centímetros e um lado de 1 centímetro. Você pode utilizar a régua. E outra região quadrada na cor verde. Ou seja, um quadrado na cor verde. O quadrado ele tem todos os lados iguais, tá? Medindo 2 centímetros. E outra região azul, ok? Então, são 3 desenhos que você vai, 3 figuras que você vai desenhar dentro desse quadrado. 3 regiões planas, ok? Você vai traçar as retas, formando essas figuras de acordo com as medidas que foi dado aqui no enunciado da questão. Assim, desenhe e pinte as 3 regiões planas na figura e escreva a forma e as medidas de comprimento dos lados da região plana azul. Depois que você fizer as 3 regiões planas, aí você vai observar azul e ver o comprimento dos lados dessa região. Se foi 2 centímetros, se foi 5 centímetros, tá bom? Dos lados dessa figura. Na questão 4, descubra um padrão no começo de cada sequência e complete. Depois, descreva para os colegas o padrão que você descobriu e veja como eles fizeram. Depois, você vai compartilhar a atividade no grupo da turma. Olha, para você continuar essa sequência, é só você observar nos 2 primeiros números, e ver quanto é que está aumentando ou diminuindo. Observe aqui, de 1 para chegar em 8, aumentou quanto? Aí, esse valor que você vai descobrir que aumentou, é que você vai somar nos próximos números para descobrir o próximo, tá bom? Quando você descobrir aqui quanto que aumentou, aí você soma o valor aqui e vai descobrir o próximo. E depois soma com o próximo, e assim você vai continuando a sequência, sempre somando o valor. Aqui no item B, nós temos 108 e aqui 105. Veja que 108 para 105, houve uma diminuição. De 108 para 105, diminuiu. Então, aqui, você vai descobrir quanto que diminuiu de 108 para 105. Aí, esse valor, você vai subtrair no próximo. Como está diminuindo, ó, 105 diminuiu para 102, 102 diminuiu para 99, então vai continuar diminuindo. Então, você vai subtrair, tá bom? Pois aqui nós temos uma sequência decrescente. Como no item A nós temos uma sequência crescente, então o valor sempre vai aumentando, você vai sempre somando. E aqui, como está decrescendo, então, é subtraindo. E sempre está diminuindo o mesmo valor. Quando você descobrir qual é esse valor que está diminuindo, você continua diminuindo até completar toda a sequência. Na questão 5, é uma questão sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. É uma questão onde nós vamos fazer a leitura e a interpretação de uma tabela. Veja aqui, veja nessa tabela o número de medalhas de cada tipo e o número total de medalhas obtidas por 4 países que participaram dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. O título da tabela é Número de medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Os 4 países são Brasil, Canadá, Jamaica e Holanda.
O Brasil conquistou 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze. E está faltando o total. Pessoal, para você descobrir o total, você vai somar os 3 números. Você vai somar as medalhas de ouro, de prata e bronze. Aí você vai registrar o valor total. O país Canadá conquistou 4 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e quantas medalhas de bronze ele conquistou? O desafio é esse, você vai descobrir. Observe que ele já lhe deu o total, que é 22 medalhas, incluindo a de ouro, prata e bronze. Assim, pessoal, é só vocês somar esses dois algarismos, 4 e 3, e subtrai o número 22. Aí você vai chegar ao total de medalhas de bronze. Jamaica conquistou 6 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze. Está faltando o total. Você já sabe como é que você vai chegar ao total. É juntar todos os 3 tipos de medalha e assim vai dar um total. A Holanda, está faltando você descobrir o número de medalhas de ouro. Temos 7 medalhas de prata conquistada, 4 medalhas de bronze conquistada pela Holanda. E o total foram 19. Você já tem 2 valores, que é prata e bronze, você soma e vai subtrair do total 19, e o que restar são as medalhas de ouro. Assim você terá respondido a letra A, complete a tabela com os números que faltam. Continuando ainda essa questão sobre a tabela, nós temos o item B, que diz o seguinte: escreva e compare os números citados, colocando os sinais menor, maior ou sinal de igual entre eles, tá bom? Você vai colocar esses sinais dentro desses quadradinhos azul. Veja aqui, siga as informações que está pedindo aqui e as informações da tabela. O total de medalhas do Brasil e da Holanda. Você vai lá na tabela e vê quantas medalhas no total o Brasil conquistou, aí você registra o número aqui. Depois, você vê lá na tabela quantas medalhas no total a Holanda conquistou e registra aqui. Aí depois você vai comparar os dois números e dizer se ele é maior ou se ele é menor. Se ele for maior, você coloca o sinal de maior, que é esse aqui. Se for menor, você coloca esse sinal aqui. E se for igual, os dois não forem igual, você coloca esse sinal de igual dentro do quadrado. E assim você faz com os demais itens. No item C, complete com o nome dos países. Aqui você vai colocar nesse espaço o nome dos países. O número total de medalhas dá. Aí que país é esse que você vai colocar aqui? Que é a metade do número total de medalhas do... Ou seja, você vai olhar lá na colunazinha do total de medalhas de todos os países e vai ver qual é o número que é a metade de outro número. Tem lá os total de cada país. Tem um número que ele é a metade do número de outro país. Aí você vai descobrir o nome dos dois países e colocar nos espaços. Essa era a nossa atividade da página 91 e 92. Ficamos por aqui e até a próxima videoaula.